Isso. Deuteronômio capítulo 6. O fim da lei é a obediência. Ouçamos então a leitura. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos, os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entre e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servo de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, sabemos que o entendimento é obra do Espírito Santo. Nenhum homem é capaz de explicar sua palavra e alcançar o coração do homem. É obra do Espírito Santo. Sabemos que ele usa pessoas. Então, se for do teu agrado, me use nesta hora. Não só a mim, mas todos os verdadeiros pregadores na face da terra que estão expondo a tua palavra.
e que aos teus servos e aos ouvintes da palavra lhe seja dado o entendimento do Espírito, para que o Espírito os guie a toda a verdade, e a verdade possa libertá-los para a glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu comecei a explicar essa passagem na quinta-feira, e é bom lembrar essa ordem. Primeiro Deus tirou o seu povo do Egito, salvando, e depois deu a lei. Então, logo, a lei não pode salvar, porque eles já foram salvos. A lei foi dada para que eles tenham uma regra de comportamento na terra que Deus vai dar a eles. O princípio é o mesmo para os crentes hoje. Primeiro Deus nos salva do mundo e agora nos manda para o mundo. Agora com um estilo de vida diferente dos demais. Então, esse capítulo aqui trata desse objetivo da lei. Qual é o propósito da lei na vida da igreja? E esse capítulo todo está tratando disso. Eu falei na outra oportunidade que a lei é uma regra de comportamento e abrange todo o setor da vida, como o marido deve ser, como a esposa deve ser, como o filho deve ser, como o patrão deve ser, como o servo deve ser, como eu devo ser no Estado, enfim, há um leque bastante grande. Também aprendemos nessa meditação que quando eu obedeço à lei, eu demonstro temor a Deus. Diz o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor não é o medo, é o respeito, é a obediência. Essa obediência à lei vai demonstrar também amor por Deus. Amarás ao Senhor teu Deus todo o teu coração. E, por fim, nós vimos também que quem anda na lei de Deus será abençoado. Será o homem como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, agora nós vamos prosseguindo, vendo outros papéis ali da lei. O papel da lei de Deus na vida do seu povo. A lei de Deus deve ser ensinada ao povo de Deus. Observe aí, então, o versículo 5, o versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passais a possuir. E aí você também observa no versículo 6 que havia um dever específico no lar. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Um tipo de repetição, né? Também as atará como um sinal na tua mão, um símbolo, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta e na tua casa e nas tuas portas. Lembra, antigamente o pessoal tinha um quadro do dilúvio, tinha uns quadros dentro de casa, tinha os versículos. Hoje os crentes não têm mais esse costume, mas era uma forma de quê? De lembrar alguma coisa em relação ao Senhor. Aí no versículo 20 diz que quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Aí o pai explica, então dirás, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, as 10 pragas, né? Grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a seus pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir esses
mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, ensinar a lei de Deus é necessária porque não conhecemos a vontade do Senhor e mesmo depois de conhecê-la, temos a tendência de esquecer. O mal está em nós. Ninguém precisa ensinar o mal a uma pessoa, porque a gente se inclina para o mal por causa da natureza velha. Mas o caminho do Senhor precisa ser aprendido, precisa haver instrução. E a gente vê Pedro dizendo, os apóstolos fazem uma repetição contínua. Ele diz assim, Pedro, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas antes da minha partida, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, ele deixa escrito para que eu possa me recordar do caminho que eu devo andar. O ensino das palavras do Senhor deve ser ministrado na congregação, como aqui está sendo feito na escola bíblica, em família. Nós vimos que o pai deve ensinar o filho e individualmente, falando com alguém do caminho do Senhor. Em família, individualmente, para que a lei de Deus não seja esquecida. O apóstolo Paulo, lá chamando os presbíteros de Éfeso, em Mileto, diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É um contínuo aprender. A Bíblia tem de ser estudada pessoalmente, em casa e na igreja. Na instrução sobre a lei, deve ser enfatizado que ela foi dada por Deus aos que Deus resgatou. Porque isso é uma confusão nos dias passados, por exemplo, no tempo do apóstolo Paulo, se entendia os judeus que se convertiam que as pessoas não poderiam ser salvas se não guardasse a lei. Então a lei era um ajudante da salvação. E não, nós vimos na leitura que a lei foi dada depois da salvação para mostrar claramente que não é por obras, mas por graça que nós somos salvos por Deus. Então, a instrução da lei deve ser enfatizada que ela foi dada por Deus após o resgate do seu povo. O objetivo do ensino da lei não é meramente intelectual, mas visa a aplicação no dia a dia do povo de Deus. Eu ensine esse mandamento e vocês devem praticar esses mandamentos. Não é uma questão só de alcançar a mente, tem de afetar a nossa vida. Tiago, falando sobre isso, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era sua aparência. A gente vê isso muito nas mulheres, com todo respeito. As mulheres fazem a maquiagem, mas você vê na rua as mulheres todas olhando no espelho, mas não saiu de casa, não viu que estava bonita, que estava arrumada, mas esquece da aparência. Assim são alguns em relação à palavra. Ouvem a palavra, mas se esquecem e não colocam em prática. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A observância da lei é benéfica ao povo de Deus nessa vida e na eternidade. Quando Deus substitui
Moisés por Josué, porque Deus levou Moisés, né? A palavra que Deus deu para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Para que seja bem-sucedido. Eu falei na oportunidade que a gente deve fazer distinção de leis. Havia a lei cerimonial, que a gente não observa mais, porque Cristo cumpriu a lei. Não observamos a lei nacional de Israel, porque somos brasileiros, mas obedecemos a lei moral. E é essa lei que está sendo enfatizada em especial aqui. Claro que Josué precisava observar essa tridimensão da lei. Para os crentes atuais, é a lei moral. Não cessem de falar nesse livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenham cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí vem a bênção. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Devemos seguir o nosso coração quando ele está em harmonia com a vontade revelada de Deus. Mas se ele estiver na contramão da vontade de Deus, não lhe obedeça. Sim, algumas pessoas gostam de dizer assim: eu sigo o meu coração. Não há nada de errado em si seguir o coração, desde que o coração se harmonize com a vontade do Senhor. Porque Jeremias também adverte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Necessitamos, então, de examinar as escrituras para conhecer a vontade de Deus. E aqui há um erro da igreja atual, dos santos. Nós temos mais Bíblia do que no tempo antigo, porque não existia ainda a imprensa, no tempo apostólico. Então os irmãos não tinham a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia de todas as formas, de todos os tamanhos, no nosso celular, mas a leitura quase que não é utilizada. Então Paulo insiste a Timóteo: tu sabes as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não devemos desprezar o ensino da vontade de Deus na reunião dos santos. É uma coisa que é muito comum nos dias... Aliás, no tempo antigo, o Hebreus diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Mas nos dias atuais tem um grupo chamado crente desigrejado. Então, eu não sou de igreja nenhuma, não. Alegrei-me quando me disseram: vamos. Olha quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem. Então, nesse lugar, a gente aprende as santas palavras de Deus e o amor fraternal. Porque Deus está de maneira especial no ajuntamento dos santos. Deus está em mim, está em você. Mas quando esse povo está reunido, ele está aqui de uma maneira muito especial. Deus, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Uma presença gloriosa, né? Conhecer e fazer a vontade de Deus faz toda a diferença, mas desobedecer traz prejuízo eterno. Nós precisamos ter essa consciência. O papel da lei na vida do povo de Deus. A lei de Deus ordena lembrar dos feitos do Senhor. Vamos aí ao 10 até o versículo 12, que tem essa mensagem. Leamos: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificar, e casas cheias de tudo que é bom, casa que não encheste.
e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueça o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A lei diz assim, lembre, você vai ser bem-sucedido, você vai ter casa, você vai ter isso, vai ter aquilo. Deus vai te abençoar com as bênçãos dos céus e as bênçãos da terra. E quando a gente está cheio, lá no provérbio diz, Senhor, não me dê a riqueza para que eu não me esqueça de ti. Nem me dê a pobreza para que eu não venha blasfemar. Então, às vezes, quando Deus está nos abençoando, a nossa tendência natural é dizer, eu não preciso do Senhor, eu tenho aqui o meu cartão de seguro, o doutor vai me atender e eu vou ficar curado, né? A gente tem essa tendência. As bênçãos que alcançamos nessa vida vêm da mão generosa do Senhor, e não devemos nunca esquecer disso, para não dar glória a quem não merece o crédito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Não estou dizendo que Deus não usa pessoas para nos ajudar, e certamente Ele usa. Mas a glória não deve ser dirigida, em especial, às pessoas, mas a Deus que usou essa pessoa. Por ela nós oramos e por ela nós, dependendo da nossa força, vamos ajudá-la em qualquer momento, porque ela foi um instrumento de Deus para a nossa vida. Lembrar que as bênçãos provêm das promessas de Deus. Elas não são por causa do mérito humano, para que ninguém se glorie diante de Deus. Se Deus ouviu e respondeu a oração, não está em mim. Eu sou pecador, eu sou indigno, eu não sou merecedor de que Deus me abençoe. Mas por que Ele me abençoa? Porque Ele prometeu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Usar então as ações de graça como um canal para lembrar que toda dádiva vem do Senhor. É por isso que é uma repetição. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Geralmente a gente faz, pastor, eu quero um culto de agradecimento pelo meu aniversário. De Emily, vai chegando aí. Então, mas não pode ser só no aniversário. A nossa gratidão. A gratidão todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tudo que nós temos vem do Senhor. O ar, a água, a vida, a respiração e tudo mais. Ele nunca se esqueceu de nós, apesar de a gente se sentir às vezes esquecido por Deus. Mas isso não é verdadeiro. Lembrar que as habilidades que possuímos para adquirir benefícios são dadas pelo Espírito do Senhor. Diz João, o João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. As nossas habilidades, dons, talentos, tudo vem do Senhor. É Deus que confere isso a nós. Deus, na sua providência, usa meios para nos abençoar. E Ele usa cada meio estranhos às vezes. Lembra no tempo de Elias, que Deus mandou uma grande seca e disse para Elias, retire-te, vá lá para Querite, fronteira do Jordão, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Que coisa! Os garçons que Deus enviou do céu para alimentar o profeta. E depois que secou-se ali, aí ele disse, agora vá na casa de uma viúva, de Serepta, a terra de Jezabel, vá lá que ela vai te sustentar. Que coisa maravilhosa. Quando ele chega, a mulher está pegando gravetos para fazer um bolo, e Elias disse, ô mulher, me dê um pouco de comer. Aí a mulher disse, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, de azeite, e vim fazer o primeiro bolo, comer e morrer, não tem mais nada. Ele disse, vá, faça como você disse, mas primeiro traga para mim.
Antes de você comer, traga para mim, porque assim diz o Senhor, enquanto Deus não manda a chuva, não vai faltar farinha nem azeite na sua casa. É o Deus da providência, é o Deus que cuida de nós, cuida do seu povo. Ainda que não tenhamos tudo o que desejamos, devemos ser gratos a Deus pelos suprimentos das necessidades básicas. Ana Maria escreve sobre os nossos irmãos em terra estrangeira sendo perseguidos. Os irmãos estão em penúria. Às vezes a gente, não gosto da minha comida hoje, é galinha, eu queria comer filé. A gente reclama tendo coisas na mesa. Mas se a gente lembrar que tem alguém morrendo de fome, aí essa comida pelo menos vai ter uma consciência, né? Como diz, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Deus já nos conferiu em Cristo suas bênçãos especiais. Por isso devemos ser agradecidos ao Senhor por sua generosidade extrema. Ele vos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Muitos têm recebido as bênçãos terrenas, mas lhe falta as bênçãos eternas, que só pode ter quem confessa o nome de Jesus. Ele abençoa justos e injustos com as bênçãos naturais, mas para ter as bênçãos especiais, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O papel da lei na vida do seu povo. A lei de Deus desobedecida acarretará em juízo divino. Vamos ler o versículo 13 a 15. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver ao redor de ti. Porque vamos ler com ênfase o 15. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. É o Deus zeloso, é o Deus santo. Inclusive no acampamento de Israel, não podiam fazer as necessidades em qualquer lugar, e cada um tinha de ter uma pá, que quando fazia a necessidade tinha de cobrir, porque ali era um acampamento santo. É a presença do Senhor, né? Tire a sandália dos pés, porque este lugar é santo. Então, a desobediência à lei de Deus, por parte do povo de Deus, é uma rebelião à autoridade divina. É a criatura se insurgindo contra o Criador. É algo grave. Deus mandou Saul punir os amalequitas, porque tinham se oposto a Israel quando saía do Egito. Então vá lá e agora aplica a disciplina sobre eles, matem todo mundo, destrua tudo. Aí o Saul foi, matou as pessoas, conservou vivo o rei e os animais de boa aparência para oferecer em sacrifício. Aí Samuel disse para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele perdeu a bênção dele. Ele seria rei para sempre, a dinastia dele ia continuar, mas ao desobedecer a palavra de Deus, ele foi removido do reinado e Deus deu a outro, a Davi.
No pacto de Deus com seu povo, ele promete abençoar o praticante da sua palavra e disciplinar o desobediente. A gente vê muito claro isso aí em Deuteronômio, que eu leio aqui para vocês. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí vem a advertência. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando e cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quando você lê esse capítulo 28, 15 versículos tratam das bênçãos e 200 versículos tratam da maldição. Deus começa a especificar tudo o que vai fazer contra o povo. E quando você lê todo o Velho Testamento, vê que de fato Deus faz cumprir, ou abençoando ou amaldiçoando o seu povo pela desobediência. O levante contra o Senhor, porque o pecado ou desobediência é um levante contra o Senhor, pode fazê-lo reter total ou parcial as suas bênçãos sobre nós. Foi isso que aconteceu no período de Acabe. Porque Deus reteve a chuva durante 3 anos e meio? Porque Acabe era adorador de Baal com Jezabel. E o povo estava fazendo isso, e nós dizemos agora não vai chover. E aí houve uma miséria de 3 anos ali naqueles dias. Deus tornará a nossa vida muito dificultosa por andarmos nos caminhos contrários à sua lei. Diz o profeta Joel: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do vosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Foi a praga que Deus enviou no tempo de Joel, dos 4 tipos de gafanhotos, e depois uma seca imensa, e aí todo mundo começou a padecer devido à desobediência. Deus poderá nos afligir na área da saúde, poder respeitar sua vontade revelada. Ali em Deuteronômio, como eu falei, ele narra algumas verdades aqui. Diz assim: o Senhor te ferirá com tísica e a febre, a inflamação, com o calor ardente e a secura, o crestamento, a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Interessante que, como o menino falou de manhã, nós atribuímos sempre o mal ao diabo. O diabo é que botou doença. Aqui está dizendo que está botando é Deus a doença, por desobediência do seu povo. Ainda segue: o Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com plurido, de que não possa curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possa curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, rapaz, é até assustador lendo. E quando você lê o Velho Testamento, cumpre-se a palavra do Senhor. E aí a gente vai até para Corinto, porque talvez alguém diga, isso era no Velho Testamento, pastor. Não. No Novo Testamento, 1 Coríntios 11, é dito lá, os que estavam participando de maneira indigna da ceia, haviam fracos, doentes e alguns tinham morrido, por causa desse comportamento equivocado. Sensação de vazio e insatisfação poderá tomar conta do nosso coração por causa da nossa negligência para com o Senhor. Eu posso ter ouro, ter prata, ter comida e mesmo assim se sentir esvazio no coração. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Porque eles abandonaram a casa de Deus,
a construção da casa de Deus para cuidar dos seus próprios negócios. E aí Deus começou então a dar essa sensação de vazio neles. A morte prematura pode estar no cálice divino contra os desobedientes à sua palavra. Eu citei o 1 Coríntios 11, 29, que diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O desobediente, endurecido, impertinente, que não se arrepende do seu mau caminho, sofrerá o castigo eterno. A diferença do crente para esse é que o crente erra, pode, infelizmente, ficar um tempo no mal, mas depois se arrepende e volta. Mas tem homens que nunca querem voltar para Deus, e aí vão receber a penalidade eterna. O papel da lei na vida do seu povo. A lei de Deus proíbe pôr em dúvida a providência divina. 16 e 17. Leamos. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massa. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Lembra, Deus fez os milagres maravilhosos salvando o povo, e quando chegou nesse lugar, o povo sentiu fome e sede. Eles disseram assim: se Deus está do meu lado, se Deus está do nosso lado, então Ele vai dar comida. Quer dizer, eles não podiam enfrentar uma situação difícil, e eles então provavam Deus. Deus, se o Senhor me ama mesmo, me dê. A Janilson não vai fazer isso. Me dá um emprego se o Senhor me ama. Ele te ama, com emprego ou sem emprego. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não é uma situação de dificuldade que eu estou vivendo que está dizendo que Deus não me ama. Deus me ama sim, e eu não posso nunca duvidar deste amor de Deus por mim. Deus não é um gênio da lâmpada para satisfazer nossos desejos, mas Ele é o Senhor Todo-Poderoso, a quem devemos nos submeter e esperar em sua providência, e que é generosa. Ainda que a figueira não floresça, eu ainda vou continuar crendo no Senhor, eu vou continuar adorando ao Senhor. As dificuldades que passamos não residem na ausência do interesse de Deus por nós, mas pode ser por causa de tentação satânica, que pede a suspensão da providência divina para mostrar que o nosso interesse por Deus é meramente material. Lembra de Jó? Quando há um diálogo de Deus com Satanás: viste meu servo Jó, homem sincero, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás disse: tudo bem, porque o Senhor abençoa ele, o Senhor protege o trabalho dele, protege a família dele, protege os bens, e ele vai se multiplicando. Tira essas coisas da vida dele, e eu quero ver se ele não blasfema na tua face. Aí Deus disse: tá bem, vai lá. Tirou os bens, tirou os filhos. Era para Jó amaldiçoar Deus naquele momento. O que é que ele fez? Bendito seja o Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não podemos, irmãos, descartar que estamos vivendo num lugar amaldiçoado por Deus, por causa da queda humana, e, consequentemente, estamos sujeitos aos males da humanidade caída. Você acha que lá no Rio Grande do Sul só caiu a casa de ímpio? Só o ímpio morreu? Não, muitos crentes morreram, muitos crentes perderam tudo naquela enchente. Mas por que isso? Cadê Deus? Não, maldita é a terra por tua causa. O homem é o causador da desgraça. Ele que procurou a desgraça porque ele se afastou do Deus vivo e verdadeiro. Deus é que é generoso. Então, às vezes, os males acontecem. Estou doente, eu estou desempregado, eu estou isso. É porque isso é comum aos homens. Nossos pecados pessoais
podem suspender a graça de Deus sobre nossa vida e deixá-la muito sofrida, até que nos voltemos humildemente ao Senhor, que voltará a ser favorável a nós. Quando não é o pecado geral, é o pecado particular. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Mesmo que o crente ande de maneira íntegra, provações podem se abater sobre a sua vida e retenção da providência divina será sentida, mas nunca falta de amor de Deus por ele. Você está sendo provado nessa hora. Você está passando como Jesus lá no deserto, as dificuldades. Mas lembre, Deus te ama mesmo nesse momento difícil. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. Nunca, qualquer dificuldade que passamos, devemos atribuir a Deus falta alguma, pois Ele tem cuidado de nós em todos os momentos da nossa vida. Salmo lá de Romagem diz: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Os inimigos teriam nos engolido vivos, mas o Senhor nos livrou do laço, louvado seja o Senhor. O homem não convertido atribui os males à indiferença divina, mas nunca percebe que ele é a causa da sua própria desgraça. Quando se vê essas catástrofes, a pergunta: cadê Deus? Vem cá, Deus é culpado dessa história. E o desmatamento, quem é que está fazendo na terra? E o cara que bota a sua casa na beira do rio, ocupa o lugar do rio. Vocês sabiam que aquele lado lá do Ribeira, aquele lado ali, tudo ali é aterro, onde o mar, tudo passava ali. Um dia que o mar se invocar e ficar furioso, invade ali, né? Então a gente precisa entender, se a gente faz um exame acurado das situações, vai ver que tem causas secundárias para as desgraças que acontecem no mundo. Por exemplo, eu vi aquela cidade feita no deserto, Dubai, no deserto, gente. Ela foi construída no deserto, 50 graus. Lá eles têm habilidade de fazer chover no deserto. Só que eles têm a habilidade de fazer chover, mas não têm a habilidade de controlar a quantidade de chuva. E como a cidade não foi feita para receber muita chuva, caiu uma quantidade tão grande de chuva que trouxe uma tormenta grande. Você veja como é a coisa. No deserto está chovendo, porque eles têm capacidade de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm a capacidade de controlar, porque só Deus controla o tempo e a vida. Cristo pode apagar a causa do sofrimento humano perante o Senhor e dar alívio ao seu sofrimento nesta vida e na eternidade uma felicidade sem fim. Por último, o papel da lei na vida do seu povo. A lei de Deus define como agradar ao Senhor. Versículo 18 e 19. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a terra, a qual o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a seus pais, lançando todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem feito. Observe no início do 18 o segredo, porque olha, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agora observe então como agradar a Deus aí no início do versículo 18. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. E o que é reto e bom aos olhos do Senhor? Observar segundo a sua lei. O que agrada ao Senhor não pode ser definido pelo nosso achismo, mas pela palavra de Deus revelada a nós nas Escrituras Sagradas. Não é o que eu acho, é o que Deus diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aquilo que dá prazer ao Senhor nunca está em harmonia com as obras da carne, mas associada com o fruto do Espírito. Quando diz, as obras da carne são conhecidas e são manifestas. Aí lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, tal. Aquilo ali não agrada a Deus. Os que praticam tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. E essas coisas agradam ao Senhor. O que é bom aos olhos de Deus está de acordo com a lei. Mas aquilo que é incompatível com Deus são as regras mundanas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem viver para agradar a Deus neste mundo vai sofrer críticas pesadas do mundo alienado de Deus. Prepare-se. Toda vez que você quer andar no caminho do Senhor, as pessoas vão criticar você. Os que querem viver piedosamente serão perseguidos, mas Deus te recompensará. Deus vai te abençoar. Quando não estamos agradando a Deus, estamos entristecendo o Espírito Santo. O diabo fará tudo para nos incitar a entristecer o coração de Deus, mas com a armadura e o poder do Senhor, podemos lhe resistir. Tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. O homem que não nasceu de novo não pode agradar a Deus, mas se ele for convertido, se torna um instrumento que agrada ao Senhor. Então eu concluo fazendo algumas afirmações. A lei divina, então, é uma bússola que nos aponta o caminho que devemos seguir, mas sem ela vamos trilhar pelo caminho da morte. Há caminhos que ao homem parece direito. Não é, o homem não tem um caminho direito. A palavra de Deus tem um caminho direito. Andar contrário à lei é evidência de ausência de comunhão com Deus, mas há esperança se nós nos arrependermos e crermos em Jesus como Salvador. Quem anda de acordo com a lei revela uma vida santa, mas quem está fora do trilho não está apto para estar na presença do Senhor. Deus não ouve as orações de um homem que não respeita a sua lei, mas atenta para aquele que anda em seu caminho. A lei revela a necessidade que temos de Jesus como nosso Salvador. Que Deus, irmãos, nos dê o Espírito Santo para a gente andar no caminho dele. Não quer dizer que é perfeito nessa vida, não é. A gente sabe, nós conhecemos, todo dia a gente diz, perdoa nossas dívidas. Mas o Espírito vai nos fazer andar no caminho do Senhor. Peçamos sempre a Ele essa capacidade. Que Deus nos abençoe.